Olá, minha gente do canal, quanto tempo, eu espero que vocês estejam bem. Eu voltei a gravar vídeo pra vocês hoje, tô voltando hoje porque tenho muita coisa pra contar pra vocês e eu tava louca pra ter essa chance de poder gravar e vocês vão entender de tanta coisa que tem acontecido nos últimos meses, por isso que eu me ausentei um pouco do canal. Então, sejam bem-vindos e voltei, né? Então, seja bem-vinda também de volta. E hoje eu vou contar pra vocês por que eu parei de gravar vídeos, o que aconteceu com minha vida, que aconteceu muita coisa. E nem sempre coisas boas, né? Foi uma mistura. E eu quero muito voltar a gravar, porque eu amo isso. Só que, lamentavelmente, foi tanta coisa acontecendo que eu fiquei sem tempo pra poder gravar pra vocês. Então, o primeiro que eu quero fazer nesses vídeos aqui, nessa série de vídeos, é contar pra vocês que eu mudei. No último vídeo eu tava contando pra vocês que eu tava de mudança, e a mudança deu certo. Eu quero contar pra vocês como que foi eu vir morar sozinha numa outra casa, e como que foi essa passagem de sair da escola de dança que eu tava dando aulas, porque ela fechou, e começar a dar aula sozinha. Só que não foi só isso que aconteceu na minha vida. No último mês eu fiquei um mês internada. Sim, um mês, gente. Dois meses atrás eu tava lembrando das festas juninas. Então, eu saí da aula de dança, eu tava com meus alunos aqui na igreja São Pedro, em Pedra de Guaratiba, e eu comecei a sentir uma dormência nas pernas. Calma, que eu vou ver se o áudio tá bom, porque tá tocando música lá fora, peraí. Então tá tudo certo, se tiver algum barulho de música, me desculpem, é porque eu queria muito gravar, então não tem as condições ideais, mas é isso, acho que dá pra contar pra vocês. 2 meses atrás, eu tava na rua e eu comecei a sentir uma dormência que começou a subir dos meus pés pra cima, e quando chegou na minha garganta, ficou minha garganta muito seca. Eu tava respirando de uma forma muito... Eu não sabia se eu tava respirando pelo nariz ou pela boca, e eu comecei a tremer e sentir calafrio, todos os sintomas de uma crise de ansiedade. Na hora eu falei pra todo mundo, gente, chama um Uber, chama um táxi, chama alguém que pare na rua, me leva pro médico porque eu estou morrendo. A sensação que eu senti é que eu estava morrendo, gente. Imagina um apagão, imagina quando a energia falha na casa de vocês e algumas coisas continuam funcionando, mas com a energia bem fraquinha. Foi isso que eu senti no meu corpo, como se eu estivesse com a energia muito fraquinha e eu fosse desmaiar. E ó quem que tá aqui. A pausa fofa, né? Porque tem que ter a pausa. Esse é o Saturno. Então eu comecei a sentir isso tudo e a gente chegou na UPA. E o primeiro que os médicos falaram... Primeiro que na triagem não queria me passar pro médico, porque falaram que meus sintomas vitais estavam bem e que o que eu estava tendo era uma crise de ansiedade. Então me passaram pro médico com muita luta. O médico falou que eu estava tendo uma crise de ansiedade e me deram diazepam. Ok, se fosse crise de ansiedade, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa que está fazendo sempre muitas coisas. Eu tinha passado na escola de circo, que outro vídeo que eu vou fazer para vocês sobre meus estudos no circo. E eu estava fazendo tanta coisa que eu acreditei que eu poderia estar tendo uma crise de ansiedade com sintomas físicos. Só que uma semana depois eu tive o mesmo incidente. Eu estava em casa costurando uma roupa. No dia seguinte eu ia fazer fotos. Uma das fotos foi essa daqui que eu vou mostrar pra vocês, que eu cheguei a fazer as fotos. Só que no dia antes eu tava costurando o figurino e assim que eu coloquei o pé no chão, que eu ia no banheiro fazer xixi, o meu pé esquerdo adormeceu total. Adormeceu no sentido como se estivesse morto, como se eu não tivesse perna. Eu parei de sentir minha perna. E na hora eu liguei pro SAMU desesperada, achei que eu tava tendo uma trombose, sei lá, as coisas que passam pela mente da gente quando tá passando por uma situação assim, né? Eu achei que tava tendo uma trombose e liguei pro SAMU, o SAMU me passou pro médico e o médico disse que além de não estar tendo muitas ambulâncias, eu poderia estar tendo uma crise de ansiedade. Só que eu sentia que não era uma crise de ansiedade. Sabe quando a gente se conhece e sabe que tem algo ruim acontecendo, né? Bom... eu fui pro médico nesse dia, uma aluna minha me levou pra UPA. Na UPA falaram que era ansiedade, me deram calmantes,
Enfim, voltei para casa. Uma semana depois, eu comecei a ter a mesma crise, só que todos os dias. Todos os dias eu ficava tremendo, eu ficava com dormência no braço. Às vezes eu estava terminando de almoçar e meu braço caía na mesa. E eu parava de sentir ele, aí voltava. Às vezes eram as pernas, e eu tinha muito tremor, e como se estivesse com muito frio. Foi uma coisa assim muito louca. Eu comecei a achar que eu ia morrer, que eu estava com algo grave. Consegui uma consulta com um neurologista. Antes da consulta, eu fui para a UPA de novo. Na UPA, o médico chegou a me falar que ia chamar a psiquiatra do hospital porque eu tinha ansiedade, ele tinha certeza que era ansiedade. E ele chamou a psiquiatra. A psiquiatra me avaliou. Desculpem, é porque entrou uma ligação e aí cortou o vídeo. A psiquiatra me avaliou de forma muito rápida, mas ela conseguiu conversar comigo e ela falou, olha, eu tenho certeza que ela pode estar tendo ansiedade, mas ela está doente. Ela está tendo ansiedade por conta de alguma doença. Ela tem que ser avaliada por um neurologista, porque não é normal as crises que ela está tendo tão seguida e com esses sintomas assim. Pode ser que seja ansiedade, mas seria uma ansiedade muito grave. E foi aí que mandaram o encaminhamento para o neurologista. Meus alunos conseguiram fazer uma vaquinha para conseguir a consulta particular, porque pelo SUS, pelo postinho de saúde, estava demorando meses. Então, o neurologista falou que poderia ser esclerose múltipla. Eu fiquei apavorada, né? Imaginem, esclerose múltipla. Com muito custo, eu consegui fazer a ressonância do crânio com contraste. E descobriram que eu não estava com escleroses múltiplas. Só que saindo da ressonância, eu comecei a sentir dormência nas pernas e eu cheguei a cair. Senti dormência nas duas pernas. E aí a gente correu para o hospital do Andaraí, que não era para ser internada porque lá não é emergência, mas todo mundo viu que eu não estava andando, que eu estava tendo uma crise muito grave e me colocaram na emergência do hospital do Andaraí. Lá no hospital do Andaraí, logo colocaram antibiótico porque eu estava com infecção, eu estava passando muito mal, colocaram soro, já fui atendida, eu fiquei no corredor da emergência 2 dias e foi uma experiência assim muito assustadora, embora eu estava com médicos, né? Eu estava começando a me sentir segura. Nessa experiência do Andaraí, aconteceram coisas ruins, coisas boas, mas eu estava sendo cuidada. Inclusive, eu quero fazer uma live depois com vocês, onde eu conto esses detalhes do que eu passei no hospital, né? Eles me encaminharam para a enfermaria do hospital, onde eu iria ser mais cuidada, né? Eu estaria tranquila, estaria num leito. Só que no Andaraí não tem neurologia. E eu precisava muito ser transferida para um hospital que tivesse neurologia, né? E aí que começou tudo. Os meus amigos foram atrás dessa transferência. A gente entrou pelo juizado, porque no meu laudo estava como risco de morte. E se não fosse assim, eu não ia achar a transferência, porque não tinha leito no Rio de Janeiro. Eu não sei se vocês acompanharam mês passado. Saiu até no jornal, várias pessoas esperando consulta, não tinha leito, enfim. Sobretudo na área de neurologia, né? Aí o juiz deu 48 horas para ser resolvido, porque eu tinha que ser transferida. O hospital conseguiu uma consulta para o Hospital dos Servidores, com um neurologista. Graças a Deus, eu fiquei muito feliz que eu finalmente ia ser avaliada por um neurologista. Embora todo mundo no Andaraí me tratou muito bem, mas eles não tinham um diagnóstico. Então, toda vez que eu passava mal, eles estavam me dando Rivotril, estavam me dando calmantes, porque até então achavam que era uma crise de ansiedade. Chegando no Hospital dos Servidores, o médico que me atendeu, que é o diretor da área da neurologia, inclusive médico maravilhoso, tenho um carinho enorme por ele, porque assim que ele me viu, eu acho que ele foi a primeira pessoa nesse tempo todo, que já era um mês, eu tive 22 dias no hospital do Andaraí, quando eu cheguei lá nos Servidores. Então, nesse tempo todo, ele foi uma das primeiras pessoas que falou assim para mim, olha, a gente vai fazer todo tipo de exame, porque os teus sintomas podem ser muitas doenças. Eu não estou descartando a ansiedade, você tem todo o direito de ficar ansiosa, porque você está tendo doenças, sintomas muito sérios, é normal que você esteja ansiosa, mas isso não descarta outras doenças. Então a gente vai fazer ressonância da coluna cervical para ver se está tendo alguma compressão, a gente vai fazer eletrocefalograma, eletroneuromiografia, enfim, fizeram exames de sangue. Antes disso, o médico falou, a pergunta que não quer calar, você quer ser internada aqui? Quando ele falou isso, gente, eu comecei a chorar de emoção, porque
era tudo o que mais queria, ser internada para saber o que estava acontecendo. Eu estava muito abalada, eu estava triste, eu estava achando que ia morrer. Eu estava com o estúdio aqui onde eu dou aula de dança parado. Então, o meu maior medo era que eu perdesse as alunas, que eu não conseguisse voltar a trabalhar. Era muita coisa na minha cabeça, que eu estou contando um pouquinho de forma resumida, porque ainda eu quero fazer uma live com vocês e responder perguntas de vocês e contar mais detalhes. Inclusive, esse foi o primeiro desenho que eu fiz quando eu cheguei no Hospital dos Servidores. Eu estava muito triste e o que mais me deixava triste era não saber o que eu tinha, ter a certeza de que não era só ansiedade e era o trauma de eu ter passado por tantas UPAs e sempre os médicos falarem a mesma coisa, que eu estava com ansiedade. Inclusive, se eu chegasse chorando, o médico falava, só vou te atender se você parar de chorar. Ou então já afirmava que eu estava com ansiedade. Então eu me sentia como que eu tinha que obrigar meus olhos a fechar, como se eu tivesse que costurar eles para as lágrimas não sair, para eu não demonstrar que eu estava triste e não me considerarem como uma pessoa ansiosa. E a tomada significa que eu estava sentindo meu corpo se desligando. Então essa era a sensação que eu sentia e esse foi meu primeiro desenho. Lá eles me levaram para a área de neurologia e começaram a fazer vários exames. O primeiro deles, que foi um exame de sangue, deu que minha vitamina B12 estava muito baixa, extremamente baixa, tanto que eles começaram com tratamento logo em seguida. Só que a vitamina B12 baixa não justificava o fato de eu ter crises que duravam 5 ou 3 minutos, mais ou menos, que eram crises de tremores, crises de eu passar muito mal, de sentir dormência. A vitamina B12 apenas justificava que eu não estivesse andando, porque eu não estava andando bem, eu estava me arrastando praticamente, conseguia ficar em pé, só que muito devagar para andar, eu perdi o movimento, estava me sentindo muito fraca, mas o médico ficou com dúvida de que seja outras coisas. Então aí fizeram a ressonância da coluna, não deu que eu estava com compressão. Lá no Andaraí já tinham feito uma punção lombar, porque no começo eles achavam que poderia ser Guillain-Barré. Achavam que poderia ser alguma doença autoimune. Então, eles fizeram aquela punção lombar que não deu nada também. Até agora, tudo estava dando nada. Então, tudo indicava que realmente fosse ansiedade. No final, quase quando eu ia ter alta, depois de um mês, o médico falou, olha, vamos fazer o eletroencefalograma, porque tem vários tipos de epilepsia e os teus sintomas pode ser que se encaixem num deles. E, gente, eu fiz o eletroencefalograma, no dia seguinte saiu o resultado. E, de fato, eu tô com epilepsia focal do lado direito do cérebro. O que significa? Que eu não chego a ter convulsões, mas eu vou ter crises em qualquer momento, em qualquer lugar, onde eu fico tremendo muito, eu fico com muito frio, eu fico com muita fraqueza. Às vezes, a minha visão fica muito embasada e eu perco a força, eu preciso deitar, eu não consigo deitar, aí começa a crise da ansiedade, porque dá medo, né? Porque a diferença da epilepsia focal para geral é que quando você tem uma convulsão, você perde a consciência. Mas quando você tem uma epilepsia focal, você fica consciente de tudo aquilo que você está sentindo. Então eu fico muito assustada na hora, e isso faz com que minha pressão, às vezes, já chegou a ficar desse 6, a máxima, e já chegou a ficar muito baixa, 8, ficou baixíssima também. Então, toda vez que eu tenho crise muito forte que o remédio não resolve, que a gente descarta que seja ansiedade, porque o Rivotril você toma, eu tô tomando em gotas, com 5 minutos passa, aí já fico boa. Mas quando não passa, eu continuo tremendo e continuo muito fraca, eu tenho várias crises no mesmo dia, até 2 ou 3, eu já sei que é epilepsia. E é isso, gente, eu descobri isso, ficou um mês internada, tive alta, voltei para casa. E aqui tá sendo uma loucura. Meus alunos vinham para poder ajudar, para dar comida para os gatos. Teve doações. O canal Pensando Alto fez, falou da minha história. Então teve ajuda para poder pagar o aluguel do primeiro mês que eu fiquei internada. E eu tô contando isso para vocês porque parece que eu me ausentei. Mas eu me ausentei porque nos últimos 2 meses da minha vida eu estive entre a vida e a morte, eu não sabia o que eu tinha. Uma das hipóteses era que fosse um tumor, que fosse coisas mais graves. Ainda bem que tudo foi descartado, né? E que o que foi descoberto foi a epilepsia, que não deixa de ser algo ruim, mas eu já estou tendo tratamento. Eu tô fazendo esse vídeo não só para contar para vocês. Desde que eu fiz meu canal, eu lembro que vocês sempre me falavam
para eu abrir aquela opção de vocês mandar superchat, de vocês se afiliarem ao canal. Eu nunca quis cobrar nada pelo que eu tava falando, porque eu sou uma pessoa muito tímida. Eu tenho vergonha, eu faço meus vídeos pra botar pra fora aquilo que eu tô sentindo, vocês sabem. Mas eu tô numa situação onde o meu CNPJ, porque eu fiz quando eu comecei a dar aula sozinha, eu fiz em março. Então ele não cumpriu 12 meses ainda. Eu não recebo ajuda assim, em caso de doença. E eu fiquei um mês parada. E ainda eu preciso ficar mais um mês quase parada, porque eu preciso fazer reabilitação. Mas eu não consigo ajuda pelo mês que eu fiquei internada. E minha mãe tá querendo muito, muito vir de Cuba para cuidar de mim. E por mais que eu tenha vergonha, por mais que eu nunca topei falar isso para vocês, eu tô fazendo esse vídeo por 2 motivos. Primeiro, que eu vou fazer uma rifa, eu vou doar pro prêmio meus quadros, que é o único que eu tenho de valor, assim, porque é feito com o meu sentimento, e não sei se vocês gostam, mas é o que eu tenho. Peraí, que minha memória vai acabar, gente, calma. Voltei, eu não estava muito preparada para fazer esse vídeo, em questão de que eu tinha que ter apagado várias coisas do celular, e eu tô um pouquinho sem memória, por isso que eu quero resumir e na live explicar melhor alguns detalhes. Então eu tô fazendo esse vídeo para vocês, além de para contar isso tudo, para pedir ajuda, porque eu quero muito que minha mãe venha. Eu não tenho condições de ir em Cuba, e minha mãe, com muito esforço, com a ajuda de alguns familiares nossos que moram nos Estados Unidos, ela conseguiria vir aqui para o Brasil. Inclusive, eu fiz uma documentação, mandei para ela. E ela quer ver muito para poder cuidar de mim, porque eu estou sozinha, eu não sei como que eu vou poder ministrar as aulas, eu não sei como que eu vou poder fazer isso tudo. Então, eu vou organizar uma rifa com números para poder doar meus quadros, que é o que eu tenho. E como eu conheço várias pessoas pela internet e não vai ter número, e às vezes a pessoa pode doar um pouquinho menos, eu vou deixar nesse vídeo um Pix para quem quiser. E, gente, só se puderem, eu não quero tirar nada de ninguém. Eu sei que tem 1000 pessoas passando por situações ruins, e que é minha situação, que querendo ou não, eu tô viva, eu agradeço por isso, por estar viva, por já ter um diagnóstico. Mas é muito difícil trabalhar com o seu corpo e depender dele para sobreviver. E eu comecei recente, não trabalhar com aula de dança, né? Mas eu comecei recente com as aulas de dança aqui, eu só dependo disso. Então eu não tenho meu MEI, ainda não tenho 12 meses, eu não vou ter ajuda. E eu não sei como que vai ser a situação, e eu preciso da ajuda para minha mãe poder vir. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo, para contar minha história. Eu sei que muitos de vocês, talvez, não ajudem, porque não podem, e só de olhar esse vídeo e compartilhar já estão ajudando muito. Muitos de vocês só vão fazer uma oração, que para mim isso já vale demais. E me desculpem também pelo sumiço e aparecer do nada fazendo um vídeo pedindo por ajuda, né? No tempo que eu fazia vídeos, eu não dava conta nem de fazer aqueles chats, e vocês às vezes falavam. Mas agora eu preciso muito, muito, muito. Então eu vou deixar um Pix aqui. E eu vou marcar uma live com vocês para sábado, para sábado que vem, para poder contar e para poder dialogar com vocês e contar todos os detalhes de tudo que aconteceu, tá bom? Muito obrigada por terem me escutado até aqui, se vocês chegaram até aqui. E se vocês puderem ajudar, vou estar eternamente agradecida. Durante essa semana eu vou ficar montando a rifa e eu vou publicar aqui no canal, tá bom? E é isso, gente. Um beijo grande.